Almas queridas, boa noite. Que a doce paz de Jesus nos envolva a todos, que possamos permitir que os nossos corações estejam nesse instante leve e feliz. Feliz pela oportunidade que temos de estar nessa casa, de aproveitarmos esses instantes para refletir acerca da nossa vida, das responsabilidades que temos, dos deveres que temos para conosco, uma vez que somos espíritos imortais, trabalhando e utilizando essa oportunidade na Terra. Então, que possamos estar conscientes e refletir sobre isso nesses instantes, senão todo o tempo. Quanto mais nós pudermos refletir, quanto mais pudermos avaliar, mais nos daremos conta da nossa real identidade e mais trabalharemos com leveza e com alegria no coração pelos caminhos que a vida nos coloca. Nessa noite, nós estamos com o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, o último item deste capítulo, que é onde nós recebemos a recomendação que Jesus fez e que está em Mateus 5:20, quando ele diz para todos nós: aprendeste o que foi dito, amai o vosso próximo e odiei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai o vosso próximo e fazei o bem aos que vos perseguem e caluniam. Porque se não fizerdes, mas se somente amardes os que vos amam, que recompensa terei disso? Não faz assim também os publicanos? Então, com este convite, com essa advertência, convite que Jesus fez, Kardec iniciou o capítulo 12 deste Evangelho, onde vem falar dos relacionamentos e de como nós nos conduzimos nas diferentes situações que vivenciamos. Vem falar do retribuir o mal com o bem, vem falar de amar os nossos inimigos e vem nos ensinar, naturalmente, porque se nós nos lembrarmos do curto espaço de tempo que Jesus esteve aqui e de como ele vivenciou aquela experiência, nós vamos lembrar que ele não poupou esforços para nos dar exemplos vivos de como nós poderíamos, estando na Terra, conseguir cumprir a vontade de Deus, que é o Pai dele e o nosso Pai, para que então pudéssemos viver em harmonia. E o último item desse capítulo vem falar sobre o duelo. Fala de vingança, fala do ódio, e na sequência fala do duelo, todo sentido. Porque quando nós estamos com o nosso coração cheio de desejos maléficos, quando nós estamos pensando em de alguma forma prejudicar alguém que julgamos ter nos prejudicado, tendo ou não, porque nós precisamos nos lembrar que muitas vezes é a interpretação que nós fazemos da situação que passamos a achar que alguém nos prejudicou ou alguém nos fez deliberadamente o mal. Supondo que tenha acontecido, nós já sabemos que o cultivo que devemos fazer no nosso coração não é, de forma alguma, de desejos de vingança. Tendo ocorrido realmente, de fato, alguém tendo tentado nos prejudicar, tentado nos afetar de alguma maneira, nós que somos estudantes da doutrina dos Espíritos, que há muito tempo já temos contato com o Evangelho que Jesus nos ofereceu, a boa nova do reino, nós já deveríamos entender que a vida acontece da melhor maneira para que nós possamos nos desenvolver e crescer. Então, muitas vezes, as experiências que nós julgamos serem terríveis e trazer muita dor para nossas vidas, são justamente as experiências que vão nos proporcionar mais altos voos, se nós soubermos aproveitar o ensejo. E como nós poderíamos aproveitar o ensejo onde alguém, deliberadamente pensando, premeditando, tenha, por exemplo, espalhado calúnias,
a nosso respeito, tenham denegrido a nossa imagem, nós poderemos utilizar naturalmente a razão. Poderemos buscar na nossa mente, no nosso entendimento, se de alguma forma, do que estamos sendo acusados, o que está sendo dito a nosso respeito, se tem fundamento. Se tem fundamento, nós deveremos reportar os nossos cuidados e o nosso zelo para nós mesmos, para não voltarmos a proporcionar ensejo para que outros comentem o mal que fizemos. Supondo que não tenhamos feito nada, nenhuma arbitrariedade nesse instante, sabemos que podemos ter feito isso no passado e estar hoje justamente colhendo um pouco da semeadura que fazemos. Esta colheita, é importante que nós nos lembremos para tirar o vício do pensamento passado, onde nós julgávamos que tudo que nos acontecia era dado ao castigo divino. Nós precisamos nos lembrar que, caso nós estejamos efetuando nesse instante uma colheita, de forma alguma é para o castigo. É para a nossa educação. É para que nós possamos sentir na pele o que fizemos a outrem, possamos entender a extensão, a gravidade do que foi cometido. E desta forma, vivenciando a situação, passamos naturalmente a ter um maior critério e a avaliar as situações à nossa volta com cuidado de não cometer a mesma coisa que sofremos de alguma forma. Exatamente este capítulo, o último do capítulo 12, o último item, fala sobre o duelo. E o duelo, se nós não estivermos atentos, poderíamos pensar, mas o duelo já foi extinto? O duelo não acontece mais, há já mais de um século que não acontece? Então, este capítulo, esse item está ultrapassado. E sabemos que, infelizmente, isso acontece. Há mesmo entre nós espíritas, alguns que imaginam que este capítulo está ultrapassado e que precisa, então, ser revisto, ser atualizado. E nós sabemos que todas os grandes ensinamentos que nos é proporcionado através do conhecimento que vem dos céus, através de um ou de outro mensageiro do momento, eles vêm para ser entendido em múltiplos aspectos. À época que Kardec comentou isso, ele comentou naturalmente de forma aberta, existia ainda o duelo daqueles que a gente dá costas um para o outro, um passo para lá, outro para cá. As crianças não sabem disso, né? Os mais jovens. Nós víamos nos filmes, e virando-se um para o outro, desferia um tiro. Então, isso é o que se pensa à primeira vista. Mas, antes de que este minuto aconteça, teve um acontecimento. E durante este acontecimento, que hoje não vai às vias de fato, nesse sentido, vai de outros tantos, houve um cultivo na nossa mente para que isso tomasse essas proporções. Se não, observemos, alguém passa por nós falamos e a pessoa passa e não responde. Nós seguimos. A maioria de nós, o que é que nós fazemos? Nossa, eu falei e a pessoa não respondeu. Ela não está querendo falar comigo, deve ter acontecido alguma coisa. E a gente começa articulando na mente 1000 possibilidades de que tenha acontecido alguma coisa que provocou esse atrito. Qual foi a fofoca, qual foi o problema, por que ela não falou comigo, ou ela é muito orgulhosa, ou é muito importante, ou é isso, ou aquilo. Isso é um duelo. É um duelo que nós estamos travando conosco para, de alguma forma, levar
uma justificativa para que eu possa passar a ter uma antipatia, se não uma aversão pelaquela pessoa. E se eu vou dando asas a esses pensamentos, em pouco tempo eu vou estar querendo distância daquela pessoa que até aquele momento, se não era de tanta proximidade, era pelo menos uma pessoa que nós podíamos pensar em uma amizade. Então, foi o cultivo equivocado, a observação equivocada, baseado no que nós cultivamos em nossas mentes e em nossos corações. Porque se eu cultivasse alguma outra coisa no coração, se nós cultivarmos outras coisas em nossos corações, se passamos por uma pessoa e isso acontece, imediatamente nós vamos pensar, ou ela está distraída, ou está com algum problema sério. Porque, afinal de contas, não deveria nem passar pela nossa cabeça que alguém não pudesse ser tão mal educado de recusar um oi. Porque um oi não estabelece uma amizade se desejarmos. Então, por que alguém seria tão grosseiro, tão indelicado? Se nós fizéssemos esse raciocínio, brevemente veríamos que não haveria justificativa para tão grande desentendimento por uma coisa tão simples. A época que acontecia esses duelos, de fato, de ordem material, as pessoas, especialmente aqueles que tivessem uma mais alta posição social, já saíam de casa preparados para, se ocorresse alguma coisa, tomar aquelas providências de convidar o outro para então, ter a possibilidade de lavar a honra. Então, por uma palavra, por um gesto, por qualquer coisa que desagradasse, alguém desejava lavar a honra porque se sentia humilhado, porque se sentia ofendido diante das outras pessoas. E nós observamos que isto era a prova concreta do quanto nós cultivamos o orgulho. O desejo de ferir o outro, até mesmo de morte, era pelo simples fato de nos sentirmos humilhados. E toda vez que nós nos sentimos humilhados, eu pelo menos faço esse exercício, é o orgulho que está presente. É o orgulho que está presente, porque se não tivéssemos o orgulho tão presente, não nos sentiríamos humilhados. Com tranquilidade, poderíamos esquecer alguma injúria, alguma ofensa, porque não nos afetaria. Imagine se Jesus, que veio trazer para nós a boa nova do reino, tivesse se sentido ofendido por todos aqueles que o ultrajavam de várias maneiras. Através das palavras, dos julgamentos ásperos, através do desrespeito, de considerá-lo indigno por ser um galileu, de considerá-lo inferior, de não respeitar as mostras de sabedoria e de conhecimento que ele dava, simplesmente porque vinha de alguém que era considerado insignificante. Como poderia sair algo bom da Galileia? Esse era o pensamento dos doutores da lei. Entretanto, esses homens, durante todo o tempo, eles estudavam o Antigo Testamento para nós, a Torá, para os judeus, estudavam detalhadamente e esperavam esse Messias, o mensageiro, o enviado de Deus, para fazer a justiça na terra. Então, a justiça que aqueles homens pensavam era da predominância do povo ao qual pertenciam. E a justiça que Jesus veio nos apresentar é aquela que, amando a todos os corações, compreende que deve acontecer entre todos nós uma fraternidade que nos irmane, porque somos todos filhos de um mesmo Pai. Então, se somos todos filhos de um mesmo Pai, se vivemos nos relacionamentos, cultivamos essas experiências para aprender a amar.
Então, algumas vezes nós dizemos, é fácil amar as pessoas fora, mas as pessoas que estão perto de nós é complicado. De outras vezes, queremos amar só o pequeno grupo. Amar aos outros não se justifica. E colocamos obstáculos nessas arengas mentais que fazemos, colocamos obstáculos que nos distancia da nossa essência. Porque estamos justamente nesta oportunidade, como em todas as outras, buscando este crescimento que nos liberta dessas amarras. Quanto mais nós dificultamos a vida de convivência, quanto mais nós nos excusamos de estar no contato com todos, nos vários relacionamentos, nas várias situações, aprendendo a conviver e a respeitar as diferenças, quanto mais nós nos afastamos, menos nós temos como aferir se nós já conseguimos ou não ter este amor, que para nós não é mais do que uma amizade, não é mais do que uma simpatia, porque na verdade nós ainda não sabemos amar na profundidade da proposta de Jesus. Mas para desenvolvermos esta larga escala do amor, nós precisamos começar de alguma forma. Então, começamos com a gentileza, começamos com o aconchego, com o respeito, com o carinho, e gradativamente vamos tendo condição de vivenciar de melhor maneira as situações que a vida apresenta. E apresenta para que nós possamos ser sempre, vencer a nós mesmos. Nós, que nos tempos modernos, como antes, gostamos tanto de vencer, gostamos tanto de estar em evidência, gostamos dos destaques. O que nós precisamos de fato vencer? A inferioridade que carregamos no coração muitas vezes, as dificuldades que nós trazemos para a nossa vida sem precisarmos dela. Ainda hoje eu conversava rapidamente com um amigo e lembrava que se nós conhecermos o Espiritismo, se nós tivermos lido um livro, se nós tivermos tido contato com a doutrina por uma semana de verdade, não se justifica as coisas que nós, se não cometemos, muitas vezes pensamos em cometer, dependendo do que aconteça em nossas vidas. Porque eu não sei se com vocês é assim, mas comigo eu ainda estou muito ao sabor dos acontecimentos. Então eu me alegro, me entristeço, de acordo com as condições, de acordo com o que chega para junto de mim. Ou seja, o reino está deficitário no meu coração. Porque quando ele de fato está enraizado, quando ele de fato fincou raízes, eu não vou estabelecer o meu bom humor, a minha alegria, o meu bem-estar pelos acontecimentos. Ainda que algo exterior nos entristeça, que é normal, em um mundo como nós vivemos, com tantas coisas difíceis na vida de muitas pessoas, é natural que nós tenhamos, sim, muitas vezes compaixão, e essa compaixão dói nos nossos corações, pois não podemos, muitas vezes, auxiliar no que o outro está passando. Mas entre essa compaixão, entre esse sentir, perceber o que o outro está sentindo e me tornar triste, amargo e azedo, vai uma diferença muito grande. Nós percebemos, nós sabemos que é transitório, sabemos que todas as coisas, boas ou más, irão passar. E, de fato, o que vai permanecer é o amor, é a caridade, é a compaixão, é a possibilidade de entendermos que não é do outro que eu tenho que esperar uma ação melhor. É de cada um de nós. É do que nós cultivamos, é do que nós estudamos, é do que nós achamos que é excelente para nós. Quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, quando observamos que Jesus, já havíamos observado, mas não havíamos entendido,
nos manda amar os inimigos. E Ele não manda nós amarmos, não sugere nós amarmos os inimigos para sermos bonzinhos, de jeito nenhum. Recomenda isso como sendo essencial para o nosso bem-estar. Alguém já sentiu em algum momento, não precisa nem ser ódio, que ódio é uma coisa gigantesca, raiva de alguém? Eita, como é tão ruim. Fica o tempo todo em nossa mente e não sai, e aquilo rói o nosso coração. Enquanto a gente não consegue livrar-se desse pensamento, livrar-se desse antagonismo, o mal-estar, a agonia permanece. Imaginemos então alguém que deseje, queira provocar o mal de outrem porque se julgou ofendido. Não contra os meios. Muitas vezes não tem tem o desejo, mas não consegue ir e afrontar ou fazer ou dizer algo porque compreende que vai sofrer consequências. Porque se não fosse pensar nas consequências, muitas vezes nós cometeríamos loucuras. Então nós pensamos, se eu desejo então eliminar alguém que me fez mal, então eu vou pensar, eita, mas a lei vai me pegar, então eu vou ser preso, então eu vou passar por diversas situações, então eu refreio, não cometo. Isso, claro, não é muito digno de um cristão, mas não cometemos porque é algo que nós sabemos que pode acontecer, nos refreia. Mas o que nós deveríamos realmente pensar? Porque as leis é para nós respeitarmos, claro. Mas os 10 mandamentos, aquela lei que Moisés recebeu lá no Sinai, entre várias situações que são colocadas sempre para que nós possamos ter uma convivência o mais pacífica e harmoniosa possível, está lá, não matarás. Então, quando eu penso em destruir alguém, mesmo que esse alguém seja aquele inimigo da sociedade, e que nós duelemos o tempo todo com os inimigos da sociedade, que nós julgamos e condenamos. Se eles não são mortos instantaneamente, é porque o nosso ódio não os atinge de imediato, pelo menos nesse sentido. Mas é claro que o ódio que nós produzimos, que nós geramos, a partir dos nossos pensamentos equivocados, somam-se a outros e outros e outros. E este ódio, essa massa que se forma, pesa para todos nós. Porque enquanto nós pensamos e unimos os nossos pensamentos a outros em igual desequilíbrio, nós estamos alimentando o mal. Nós estamos fornecendo alimento para o mal. Porque o mal não tem vida própria. Ele consegue se estabelecer através do que nós fornecemos para eles, para o mal. Então, nós somamos os pensamentos desequilibrados e, desta forma, nós auxiliamos a produção, o desenrolar de tantos e tantos crimes nas mais variadas ordens e situações. Desde aqueles que acontecem nos lares, até aqueles que é de ordem maior e atinge a sociedade como um todo. E nós, muitas vezes, colaboramos com isso. Quando nós não conseguimos respeitar o outro, quando nós, com o verbo muito cheio de ênfase, entramos em conflito com o outro, defendendo o que eu julgo ser certo, o que o outro julga ser certo. E quando nós passamos a defender com essa ênfase, podemos saber que estamos ambos equivocados. Porque não é dessa forma que nós estabelecemos a verdade. E que verdade nós teríamos para estabelecer? Porque nós nem ao menos conseguimos ser verdadeiros em todo o tempo. Nós nem muitas vezes sabemos o que é ser verdadeiro. Porque quando a gente diz que é verdadeiro, é quando a gente fala alguma grosseria para o outro e diz, eu sou assim.
eu sou verdadeira, eu digo o que eu penso. Não é ser verdadeiro. Isso é ser mal educado. Porque as coisas maléficas que eu tenho, eu não devo jogar para o outro, não. Fique comigo mesmo. Pense, repense sobre isso e transforme através de atitudes renovadas no bem. Porque o bem não vai brotar em nós, apesar de nós termos lá o germe dele, porque somos filhos de Deus. Mas não vai brotar se nós não fizermos o trabalho. É como uma semente. A gente joga ali a semente, mas vai precisar de alguma coisa. Ela pode brotar com o que ela conseguir ali? Pode. Mas vai crescer e dar frutos muito melhores se for devidamente cuidado. Mas os jardineiros de nossos corações somos nós mesmos. Somos nós os cultivadores de tudo que nós temos em potência, em potencial dentro de nós. E esse potencial é um potencial do bem. Nós nos equivocamos e distanciamos dele pelo cultivo do egoísmo, pelo entendimento de que para que eu me saia bem, para que eu sobressaia, os outros têm que estar em situação de inferioridade. Quando nós compreendermos que quanto mais todos nós estivermos bem, vivermos bem e nos sentirmos bem, melhor será para todos nós. Que bom seria que nesse instante ninguém estivesse chorando de fome. Que bom seria que toda dor pudesse estar sendo amparada com o lenitivo ideal para cada caso. E por que não acontece assim? São tantos os recursos, a tecnologia é tão avançada, tantas possibilidades de fazer coisas maravilhosas. Por que não fazemos? Porque não queremos. Porque não é do nosso interesse. Nós, enquanto sociedade ainda, na forma que nos encontramos, nós queremos subjugar outros para nos sobressairmos equivocadamente. Porque se nos lembrássemos que tudo que nós pudermos ter construído em termos de materialidade, tudo que nós pudermos ter construído, nada nos pertence, nem mesmo o corpo que ora utilizamos. Porque se nós pudéssemos dispor da forma que nós desejássemos, nós diríamos, se eu tiver de passar aqui 80, 90, 100, vou passar com a carinha dos 20. Então a gente não pode, a gente não tem como fazer isso. Cada dia a vida atua, a transformação acontece em nossos corpos e deve acontecer em nossas mentes e em nossos corações. Porque enquanto o corpo se gasta, o espírito deve crescer, deve aprender e se aprimorar. Porque então nós passamos a cultivar o que é essencial. E como já dizia, já encontrávamos lá no Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Todas as coisas que verdadeiramente importam, que verdadeiramente fazem a diferença em nossas vidas, são invisíveis aos nossos olhos materiais. Todas as coisas. Podemos pensar casas, carros, riquezas, pobreza, tudo. Nada se compara à essência do que há em cada coração. Mas eu vivo tão angustiada, eu vivo tão atormentado, tão atormentada. É ainda aonde nós estamos vibrando. É o desejo, essa angústia é para despertar, para fazer que nós possamos perceber que nós merecemos mais. Que nós nascemos para muito mais, que não nascemos para padecer por coisas insignificantes. Que nós nascemos para desvendar os mistérios profundos que há em cada um de nós, em cada ser. E transformando-nos dia a dia, perceber com alegria as pequenas vitórias
as pequenas superações, onde havia o desejo de predominar, que possa haver hoje o desejo de confraternizar. Onde havia a ganância, que possa haver a compreensão de repartir, de doar, de mudar, para que dessa forma nós possamos mudar a psicosfera do nosso planeta. Sonhamos, desejamos, queremos um mundo regenerado. E parece que muitas vezes nós, justamente nós que falamos disso, porque outras ideias, outras filosofias, outras religiões não percebem isso dessa forma, mas parece que nós queremos que aconteça por mágica, quando não é. Acontece pelo trabalho de cada um de nós no mais completo anonimato. Se cada um de nós estiver cumprindo da melhor maneira possível para hoje, os trabalhos que nos competem, com respeito, com carinho, com amor, perturbou, levanta, corrige, recomeça, porque se nós gastamos tantas e tantas encarnações para nos tornarmos ranzinzas, é justo que nós possamos agora ter tantas outras para cultivar a gentileza, para cultivar a boa vontade, para trabalhar percebendo que nós somos um membro de uma sociedade que está toda conectada, não pelo Wi-Fi, pela internet. Já estavam muitos antes disso, conectados pelo pensamento, conectados pela vibração, conectados pelo que nós cultivamos. O que estamos cultivando? Estamos oferecendo algo pela paz, pela harmonia, pelo bem-estar? Ou estamos oferecendo pensamentos de ódio, de vingança, de desejos de destruição? Usamos, claro, desculpas. Ora, nós dizemos, mas tem que haver alguma coisa que possa acabar com os terroristas, destruir os terroristas. E quando nós pensamos assim, nós que nos dizemos cristãos, faz sentido. Porque nós deveríamos ter um jeito de coibir, sim, devemos. Porque se ninguém fizer nada, a humanidade é extinta pelos desmandos de alguns, mas não com o desejo de destruir, com o desejo que aquela criatura possa ter a oportunidade de refazer seu caminho. Não é destruindo, é transformando. Eu acho que essa confusão vem para nós pela ideia que nós temos de destruição. Quando nós vemos alguém que desencarnou, nós pensamos em destruição. Mas não há destruição, há transformação. Deixamos um corpo que não nos serve mais, continuamos uma vida numa situação muito melhor. O corpo, por sua vez, que nos parece destruído, se transforma para que outras vidas possam surgir. Então, aonde a gente vê lei de destruição, certamente, à medida que a gente for crescendo, nós vamos perceber que a lei é de transformação. Vem algum fenômeno da natureza e nos arrasa com um enchente ou com um furacão, com algo do gênero, a vida se refaz, se reconstrói, as cidades se reorganizam e as pessoas daí a pouco seguem a vida ainda melhor. Então, é transformação. A dor daquele instante, o que nos parece terrível naquele instante, faz muitas vezes ressurgir dessas situações um ser muito melhor, muito mais competente, muito mais capaz de vivenciar a plenitude pensando no conjunto. Não queremos o bem apenas para nós, porque isso não é bem. O que é bom é para todos. Perseguiram Jesus, levaram até a cruz, e ele pacificamente se deixou tombar. Para quê? Para que nós pudéssemos aprender a domar os nossos instintos inferiores,
Aprender que não é aquele que agride, não é aquele que ataca, que é o superior. Que muitas vezes é saber calar, é seguir adiante com tranquilidade diante de uma palavra áspera, diante de algo que nos, de alguma maneira, vise nos ofender. E se Jesus, passando por todas aquelas situações, todos aqueles ultrajes, imagine se ele tivesse esses pensamentos e esses desejos, teria aniquilado todos naquele instante, porque poder para isso ele tem de sobra. Mas não, ele se doou exemplificando que a mansuetude permanece. Cadê aquelas criaturas arbitrárias, sanguinolentas? Não ouvimos falar, sabemos que já devem estar muito bem, porque a misericórdia atua, mas não ouvimos falar. Não ouvimos falar de suas histórias. Entretanto, a de Jesus permanece até agora e por toda a eternidade. Porque mesmo quando nós nos tornarmos espíritos superiores, e principalmente aí, reverenciaremos sim aquele que, sendo um ser angelical, sendo um Cristo, veio à Terra encarnar em um mundo como o nosso. Se hoje ainda está assim, imagine há mais de 2000 anos atrás como era a vibração aqui. E ele esteve materialmente entre nós para nos exemplificar a viver não distanciados, mas junto, não causando separatividade e obstáculos, mas aproximando. Ele aproximava dos pobres, dos pedintes, dos esfumados, e aproximava-se dos doutores, dos ricos, dos poderosos. De igual maneira, ele tentava oferecer um pouco do muito que ele tinha. Pouco por quê? Porque nós não temos capacidade de assimilar muito. Às vezes não assimilamos nada naquele instante. Mas o exemplo vai falando em nossas mentes e em nossos corações. E gradativamente esse terreno vai sendo aplanado, vai sendo afofado, e nós vamos então percebendo, de alguma forma, vamos percebendo e transformando a nossa realidade. E o Evangelho, muitas vezes nós queremos que todos vivam e falem e pensem igual a nós. Mas o Evangelho é para que cada um de nós possa vivenciar. Se cada um de nós vivenciar o Evangelho, pouco a pouco as outras pessoas, sendo ou não cristãs, adotarão esta mesma forma de agir. Porque não é a forma de crer, é a forma de entender. Não é como eu gosto de louvar. Eu gosto de louvar cantando, eu gosto de louvar de joelhos, eu gosto de louvar. Não é a forma que eu gosto de louvar. É a compreensão do que preciso fazer para o tempo todo honrar. O tempo todo. Porque não é em algumas horas específicas. Não é os que estão aqui na casa espírita. Não é os que são evangélicos. Não é os que são católicos ou os que são ateus. Ou os que, qualquer que seja a sua crença, a sua ideologia. Quando os corações foram tocados pelos ensinamentos que Jesus nos ofereceu e que já vinha oferecendo há muitos e muitos milênios por diversos mensageiros que interpretaram de diferentes maneiras, mas de alguma forma trouxeram algo para amenizar o ódio, o rancor dos corações, até que Jesus pudesse vir dar esse exemplo máximo. Todos um dia seremos cristãos? Não importa. Importa que todos nós saibamos que é nosso dever e nossa responsabilidade amar e respeitar e cuidar do bem-estar do outro. Porque quando eu não afeto o outro, eu já estou cuidando do seu bem-estar. Quando eu não ultrapasso os limites, quando eu sei me conduzir, eu já estou colaborando para o bem-estar do outro. Então, que nós possamos vivenciar deste Evangelho. Que não cultivemos animosidade em nossas mentes, em nossos corações. Sabemos que isso ainda é difícil para a gente,
pelo cultivo, pelas semeaduras que nós fizemos. Mas é possível para cada um de nós. Se não fosse, Jesus não tinha vindo ensinar. Se ele ensinou, é porque nós já temos possibilidade de superarmos a nós mesmos e de vivenciarmos, pelo menos um pouco, do muito que ele trouxe, para que nós pudéssemos todos ser felizes. Que Deus continue nos abençoando agora e sempre. Muito grande.